Por favor, pegue a tabela e veja qual é o elemento químico. Tá? Então, você vai pegar a tabela periódica. Tá? Eu quero que você pegue o grupo 16. Tá? E veja qual é o elemento que você encontra no terceiro período. O terceiro período, ele equivale ao número quântico n igual a 3. Terceiro período. Tá? Qual foi o elemento que vocês encontraram aí? Qual foi o ametal que vocês encontraram aí? Achou? Na tabela periódica? Grupo é na vertical. E o período é na horizontal. O enxofre, né? Muito bem. Então, você tem o enxofre. Então, nós vamos ver quais são as possíveis ligações químicas que o enxofre pode formar de acordo com a sua camada de valência. Vamos ver qual é a camada de valência do enxofre. Veja qual é o número atômico do enxofre. Você sabe que o número atômico você tem que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Qual é o número atômico do enxofre? Quantos elétrons tem o enxofre? Quantidade de elétrons que tem o enxofre? 6. Ah, 16. Muito bem. 6 ele vai ter na camada de valência, porque como ele é do grupo 16, na camada de valência ele vai ter 6 elétrons, tá? Pelo fato dele ser do grupo 16. Então, você tem, na distribuição do enxofre no estado fundamental, você tem um S2, 2S2, 2P6, tá? Só aqui você já tem os 10 elétrons. E agora você vai para a camada de valência, que é no número quântico n igual a 3, né? Aqui é referente a n igual a 2, e aqui é a camada de valência, onde você tem o n igual a 3. Então, aqui você vai ter o 3S2, 3P4. Tá? Olha bem, esse estado fundamental que eu escrevi para você, eu estou levando em conta só os subníveis, né? Então, no subnível S, 2 elétrons, subnível P, 6 elétrons. Agora, nós vamos usar o número quântico magnético M para a gente ir atrás dos orbitais. Cada subnível desse tem um orbital. Então, na camada de valência, eu já vou usar os orbitais. Então, a camada de valência dele é 3S2, 3PX, 3PY e 3PZ. Tá? Então, ele tem 2 elétrons acomodados no orbital S, e aqui eu tenho 4 elétrons para acomodar nesses orbitais. Então, aqui vai ficar 1, aqui 1, aqui 1 e aqui 2. Tá? Então, por essa camada de valência aqui,
Quais são as ligações químicas que o enxofre pode formar? Ele pode formar ligações químicas, né? Quais são as ligações químicas que o enxofre pode formar? Ele pode formar a ligação química denominada de iônica. A ligação iônica, ela acontece com a transferência de elétron de um metal para um ametal. O metal transfere elétrons com o objetivo de se transformar num átomo isoeletrônico de um gás nobre. A energia envolvida nesse processo de transferência eletrônica é chamada de energia de ionização. A energia é utilizada no processo de transferência de elétron de metal para o ametal. Bom, então ele pode formar ligação iônica. Por que ele pode formar ligação iônica? Porque na camada de valência dele, ele tem 6 elétrons, né? 2 com 4, 6. Se ele receber 2 elétrons, então, para formar ligação iônica, qual seria o procedimento? Então, vamos ver. Ele tem na camada de valência 6 elétrons. Se ele receber 2 elétrons, ele vai ficar um ânion bivalente, porque ele recebeu 2 elétrons, excesso de 2 elétrons, então ele se torna um ânion bivalente. Quem é que vai transferir esse elétron para este ametal? Vai ser um metal, né? Então, por exemplo, ele pode formar uma ligação iônica, vamos supor, com sódio, né? Então, eu teria o sulfeto de sódio. Então, como eu formaria o sulfeto de sódio, que é uma ligação iônica? Então, vamos ver como se formaria esse sulfeto de sódio. Então, você tem o enxofre, a camada de valência dele, nós já vimos que é 3S2, 3PX, 3PY e 3PZ, né? 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se o enxofre receber 2 elétrons, e tem que receber elétrons de 2 sódios, né? Por que de 2 sódios? Porque o sódio, ele é um metal alcalino. O sódio, ele é um metal alcalino. Então, na camada de valência dele, ela vai ser NS1. Todo metal alcalino, na camada de valência dele, tu tem NS1. Aí eu pergunto, na tabela periódica, veja lá no grupo 1, o sódio, qual é o período que ele se encontra? Grupo 1, primeiro grupo da tabela periódica, o sódio. Qual é o período que ele se encontra? Terceiro. Então, ele também está no terceiro período. Se ele está no terceiro período, ele é um 3S1. Então, é como se a distribuição do sódio, né? Se você quisesse escrever essa distribuição do sódio, ia ter 1S2, 2S2,
2P6, 3S1. Tá? Seria essa aqui. Então, você, olhando essa distribuição dele, dá um número atômico igual a 11. Tem 11 elétrons, ó. 6 e 4, 10 e 1, 11. Então, eu posso dizer que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Tá? Quando ele doa um elétron, tá? Quando o sódio doa um elétron, ele se torna um cátion monopositivo. Como ele doa um elétron, ele vai ficar com quantos elétrons, o cátion? Com 10 elétrons. Porque ele doou um. Tinha 11, doou um, ficou com 10. Quando ele doa esse elétron e fica com 10 elétrons, vai olhando qual é o gás nobre que está no terceiro período, ou acho que no segundo período. Gás nobre com 10 elétrons, é o neônio, quer ver? Olha aí. Gás nobre, grupo 18. Então, ele vai se tornar um isoeletrônico do neônio, que é Ne. E o enxofre? O enxofre, ele tinha 2, 4, 6 elétrons, né? Com os 10 que estão lá para frente, que a gente está aqui só com a camada de valência, mas aqui no estado fundamental dele, você vê que ele tem 16 elétrons. Quando ele recebe 2 elétrons, ele acaba ficando com quantos elétrons? Com 18 elétrons, porque 16 mais 2, 18. Ele vai se tornar um isoeletrônico do argônio. Quer ver? Dá uma olhada no terceiro período, gás nobre, lá no último grupo. O AR é o argônio. O argônio tem 18 elétrons. Então, você vê que tanto o metal quanto o ametal, eles tiveram a função de doar elétron, no caso do metal, e receber elétron, no caso do ametal, com a finalidade de se tornar estável, de ganhar a estabilidade de um gás nobre, né? Então, daí que vem a chamada regra do octeto, né? Que os metais tendem a doar elétrons, a energia usada, liberada nesse processo de doação de elétrons, é a energia de ionização. E a energia necessária, né, liberada aqui pelo enxofre, quando ele recebe o par de elétrons, é chamada de energia de afinidade eletrônica. Então, você tem duas energias envolvidas. Energia de ionização, processo de doação do elétron, quando o elétron é doado, né? Energia liberada. E quando o elétron chega no outro átomo, essa energia liberada, quando esse elétron chega no átomo, é chamada de afinidade eletrônica. Tá? Bom, então, eu vou agora colocar aqui, ó, a camada de valência do enxofre, 3S2, 3PX2, 3PX1, 3PY1, 3PZ1. Tá?
E agora eu vou pegar 2 sódios, porque o sódio só pode doar 1 elétron, né? Aí eu vou ter o sódio aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6 e o 3s1. Ah, esse aqui é o sódio. E esse aqui é o enxofre. Aí o sódio vai pegar esse elétron aqui, ó, que ele tem, e vai doar. Tá? Doou aqui para o PY. Né? Depois, ele pega um segundo elétron, porque eu preciso de 2, né? Ele pega um segundo elétron e doa aqui para o PZ, ó. Um elétron e um elétron. Tá? Quando ele doa esse elétron, essa camada aqui deixa de existir, né? Esse nível quântico, porque vai embora o elétron. Então, você vê, quando ele doa um elétron, ele diminui de tamanho. O raio atômico dele fica menor, porque esse nível quântico n igual a 3 deixa de existir. Né? E aqui o enxofre, que tinha 16 elétrons, recebendo 2 do sódio, fica com 18 e se torna um átomo isoeletrônico do argônio. E aí você tem a ligação iônica do sulfeto de sódio. Por isso que eu preciso de 2 sódios para ver o equilíbrio da estrutura. Tá? Então, essa é a primeira ligação química que o enxofre pode formar. É uma ligação iônica. Como é que ele faz essa ligação iônica? Recebendo elétron. Né? O enxofre recebe elétron, ele é ametal, então ele recebe elétron. E o metal sódio doa elétron. Tá? Porém, tem uma outro tipo de ligação que eu posso formar aqui. Eu posso fazer compartilhamento de elétrons. Ó, se eu compartilhar esse elétron daqui com outro elétron, vamos supor, com hidrogênio, né, eu formo o H2S. Compartilho um elétron do hidrogênio aqui, compartilho outro elétron do hidrogênio aqui. E aí eu formo uma ligação covalente normal, que a gente chama, tá? Que é com compartilhamento de elétrons. Então, eu vou apagar essa parte daqui para fazer a próxima ligação química que o enxofre pode formar. Então, você vê que através da camada de valência, eu estou tirando todas as possíveis ligações químicas formadas. Tá? Então, vamos agora o próximo passo, que é formar a ligação covalente. Né? Ligação covalente. Compartilhamento de elétrons. Então, eu tenho a camada de valência do enxofre. Tá? 3s2, 3px, 3py e 3pz. Né? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Tá? Agora eu vou compartilhar elétrons. Para eu compartilhar, eu só posso compartilhar com elétron com outro átomo nesses 2 orbitais. Por que que eu não posso compartilhar com este aqui? Porque esse aqui já tem 2 elétrons. Esse aqui não, só tem 1. Tá? Então, se eu escrever o enxofre assim, ó, 2, vamos supor que esse aqui fosse o 3s2, ó, com 2 elétrons. Aqui embaixo fosse o 3px2, com 2 elétrons também.
Aí aqui desse lado, o 3PY1. E aqui desse lado, o 3PZ1, com um elétron. E agora eu venho e compartilho com o hidrogênio. Ó. Compartilhei com o hidrogênio. Então, aqui eu formei uma ligação covalente. Ó. Compartilhamento do par de elétrons. Qual foi a estrutura que eu formei? H2S, que é o ácido sulfídrico. Tá? Bom, agora eu posso também trabalhar com esses 3 orbitais da camada de valência. Como é que ficaria para eu trabalhar com esses 3 orbitais? Esses 2 aqui, ó, eu vou fazer a covalente normal. O que é que eu estou chamando de covalente normal? Esse compartilhamento. Ele entra com elétron, outro átomo entra com outro elétron. E esse daqui, aonde eu já tenho um orbital completo, com 2 elétrons, eu formo uma covalente dativa. Geralmente, essas ligações covalentes dativas, elas são feitas com o oxigênio. Tá? Então, nós vamos apagar bem aqui agora, para a gente ver como eu formaria essa ligação dativa. Olha, você vê que esses 2 aqui eu não usei, né, para formar a ligação. Eu usei só esse aqui, o 3PZ1 e o 3PY1, porque eu queria compartilhar. Agora eu vou compartilhar e vou fazer também a dativa. Tá? Então, vamos botar aqui. Vamos fazer a estrutura conforme os mandamentos da camada de valência e depois a gente monta a fórmula. Igual como nós fizemos aqui, ó. H2S. Então, vamos montar aqui a fórmula. Então, eu estou dizendo que eu vou compartilhar, vou fazer dativa com oxigênio e vou compartilhar também com oxigênio. Tá? Bora ver. E vou usar o hidrogênio se for necessário. Então, vamos ver como vai ficar. Olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar os elétrons da camada de valência do enxofre. Então, está aqui o enxofre. Ó. O enxofre vai ficar com a cor preta. Pronto, acabei com o enxofre. 6 elétrons na camada de valência. Agora eu vou colocar o oxigênio. O oxigênio também tem 6 elétrons na camada de valência, porque ele é da mesma família do enxofre. É o oxigênio, enxofre, o selênio, o polônio e o telúrio. Então, vamos botar o oxigênio aqui com essa cor de caneta. O oxigênio, ele também tem 6 elétrons. Então, eu vou botar aqui, ó, 1. A distribuição do oxigênio é igualzinha a essa. Igualzinha, porque é da mesma família. O que é que muda? É que o oxigênio está no segundo período. Então, aqui é 2. Tá? Então, o oxigênio fica assim, ó. O oxigênio fica assim, ó. 2S2 é a mesma distribuição, porque é a mesma família. 2PX2, 2PY1, 2PZ1. Esse é o oxigênio. Tá? Segundo período. Então, aqui eu já tenho 1.
Aqui são os que estão, os orbitais completos, e tenho mais este aqui. Olha só, você já percebeu que eu já formei aqui, uma ligação covalente, ó, normal. Compartilhei um par de elétrons. Agora eu vou colocar bem aqui o hidrogênio. Tá? Coloquei o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron. Né? Coloquei o hidrogênio. Para esse lado daqui, eu vou botar a mesma coisa. Vou botar o oxigênio. Os dois pares de elétrons não ligantes. E vou colocar mais um hidrogênio. Então, você vê que a camada de valência ela é muito importante para a gente montar qualquer estrutura. Né? Agora, já formei isso, eu falei que eu vou formar uma dativa, né? O que é a ligação dativa? É quando o átomo, no caso o enxofre, ele vai entrar com um par de elétrons para formar a ligação. Então, essa aqui é a dativa. Então, o enxofre ele vai entrar com um par de elétrons, né, para formar a ligação, e aqui eu vou ter os 6 elétrons do oxigênio que eu não vou usar. Eu estou formando a ligação química com um par de elétrons do enxofre. Tá? Qual é a estrutura que eu formo? Qual é a fórmula química que eu montei? Olha, H2, S, 1, 2, 3, O3. Esse é o ácido sulfuroso. Tá? É o ácido sulfuroso. Que pode ser escrito de outra forma, né? Ele pode ser escrito assim, ó. Olha só, o enxofre não está doando um par de elétrons para fazer essa ligação? Está doando, né? Porque senão como é que ele vai fazer a ligação? Então, o enxofre está doando esse par de elétrons. Quando ele doa esse par de elétrons para formar essa ligação aqui, ele fica assim, ó. Tá aqui o par de elétrons que o enxofre doou para formar a ligação com o oxigênio, tá? Quando ele doa esse par de elétrons para formar a ligação, ele fica positivo. No momento em que ele fica positivo, eu posso doar esse par de elétrons para cá, ele vem por atração eletrostática, e eu acabo escrevendo a fórmula assim, ó. Então, às vezes no livro, a fórmula aparece assim. Então, estou mostrando para vocês de onde vem essa dupla, que aparece às vezes no livro. Então, você pode escrever ele assim. Você pode escrever ele assim também, com uma setinha, dizendo que ele está doando o par de elétrons, né? São as 3 formas que eu posso escrever. Posso escrever simplesmente assim, colocando os elétrons, está correto. Posso escrever assim, com a setinha, dizendo que ele está doando um par de elétrons para formar a ligação coordenada dativa. Tá? E posso escrever assim, da onde vem essa fórmula? Vem disso, olha, quando ele doa o par de elétrons, para fazer essa ligação química, ele fica positivo. Quando ele fica positivo, ele atrai esse par de elétrons para cá e forma uma nova ligação. Ó. E aí, aqui eu tinha 6, né? Agora eu passo a ter só
4. Tá? Por que eu passo a ter 4? Porque esses dois aqui, ó, são do enxofre. Eu estou representando por um X. E esses dois aqui são do oxigênio. Tá? Aí veja como dá certinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora vamos fazer para o 5 e 6, né? O enxofre é X. 1000 perdões. Enxofre, estou representando por um X, tá? Então, X, X e aqui um Xzinho. Então, vamos voltar aqui a nossa contagem. Olha só, enxofre. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, com os elétrons da camada de valência, nós montamos a fórmula do ácido sulfuroso. Tá? Ok, só que eu tenho 2 orbitais na camada de valência do enxofre preenchido, o PX e o S. Então, eu posso também fazer uma dativa aqui com o oxigênio. Vamos fazer? A gente vê que estrutura nós vamos agora obter. Vamos apagar essa ligação iônica aqui. E vamos fazer... Olha, você vê que eu usei todas as possibilidades da camada de valência. Eu recebi elétrons para formar iônica. Eu fiz 2 covalentes normais, fiz o ácido sulfídrico, fiz 2 covalentes normais e uma dativa, fiz o ácido sulfuroso. Agora eu vou fazer o ácido sulfúrico, que eu vou fazer 2 covalentes normais e vou fazer 2 dativas. Então, vamos lá. Vou botar aqui o enxofre. 2, 4 e 6, tá? Agora eu vou botar o oxigênio. 2, 4, 5 e 6. Aqui, oxigênio. 2, 4, 5 e 6. Agora eu vou botar o hidrogênio. Um hidrogênio na direita e um hidrogênio na esquerda. Agora eu vou fazer as dativas, as coordenadas dativa. Então, o oxigênio entra aqui, não vai usar o elétron dele, então vai ficar 2, 4 e 6 aqui. Aqui o outro oxigênio, 2, 4 e 6, tá? Então, eu formei aí o H2, ó, SO4. H2SO4. Esse aqui é o ácido sulfúrico. Tá? E eu posso fazer a dativa, né? Com as ligações que estão aqui, ó. Ficaria assim, ó, C dupla O, S dupla O. E aqui eu teria só 4 elétrons. E aqui o xizinho do enxofre, ó. Enxofre, enxofre, 5, 6 elétrons.
Tá? Olha, aqui para o enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, você formou o ácido sulfúrico. Então, você vê que com esses orbitais da camada de valência, eu posso formar quantas ligações químicas? 4 ligações químicas. 2 dativas e 2 covalentes normais. O que é que você percebeu com isso? Que para eu formar uma ligação química, eu tenho que ter elétron desemparelhado no orbital, para formar a covalente normal. Para formar a covalente dativa, eu tenho que ter o orbital preenchido com 2 elétrons. Deu para entender isso? Agora, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês, olhando para a camada de valência do enxofre, olhando para a camada de valência do enxofre, ele é capaz, com essa camada de valência, de formar o hexafluoreto de enxofre. Olha quantas ligações químicas ele tem que formar. Esse é o hexafluoreto de enxofre. Olha, vamos olhar a camada de valência do enxofre. O enxofre eu estou representando os elétrons por um X. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos elétrons tem na camada de valência do enxofre aqui? Está formando 6 ligações, são 6 elétrons, só que esses 6 elétrons, eles estão um em cada orbital, sim ou não? Esse aqui está num orbital, esse está no outro, esse está no outro, de tal maneira que eu tenho um elétron em cada orbital. E aqui é o flúor. Tá? Fazendo sua ligação química aqui, compartilhando o elétron que ele tem no orbital PZ. Tá? Aí eu pergunto, essa fórmula química, ela vai obedecer essa camada de valência? Esses elétrons que estão descritos desta forma, nesta camada de valência? Não. Por que você acha que não? Um em cada orbital. Muito bem. Então, quando isso acontece, o que é que eu verifico? Que eu preciso fazer uma hibridização deste átomo. Por que que eu preciso fazer uma hibridização? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitais. E em cada orbital desse eu tenho um elétron desemparelhado. Quantos orbitais eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, com esta camada de valência aí, eu não vou conseguir mostrar a fórmula do hexafluoreto de enxofre. Por que que isso acontece? Porque todas as ligações químicas que eu fiz até agora, elas obedeceram a regra do octeto. Então, direto da camada de valência, eu fiz essas fórmulas. Então, agora, eu tenho que lembrar o seguinte, para resolver o meu problema, porque eu só tenho 4 orbitais. Tenho orbital S e 3 orbitais P. O que é que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que todos os átomos que estão no terceiro período,
eles utilizam, se assim for necessário, o orbital D. Então, quando é necessário, ele pode usar o D. Aqui eu não usei o D, como se eu escrevesse aqui, ó, 3D0, não usei o D. Mas no terceiro período, eu já lanço mão do D. Primeiro período é o S. Segundo período, SP. Terceiro período, SPD. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou precisando agora do D. De quantos Ds eu estou precisando? Eu posso, no subnível D, eu tenho 5 orbitais, né? Porque eu tenho até 10 elétrons no subnível D. Então, quantos orbitais D eu tenho que usar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 Ds eu tenho que usar. Então, vamos fazer isso. Por que eu estou fazendo isso? Eu repito novamente, porque aqui eu tenho 6 elétrons, um em cada orbital. Então, para isso, eu preciso de 6 orbitais. Aqui, 6 orbitais iguais e de mesma energia, né? Porque eles estão formando a ligação covalente com um único átomo, que é o flúor. Então, eu vou apagar o ácido sulfídrico e vou tentar resolver o meu problema, chamado de hibridização. Tá? Então, agora eu vou fazer a hibridização do enxofre. Então, eu tenho o 3S2, 3PX2, 3PY1, 3PZ1, e aqui eu vou botar o 3DXY e o 3DXZ. Acho que é YZ aqui. São 5 orbitais, né? Também, se você não quiser botar essas letras, você pode chamar simplesmente de 3D1 e 3D2, tá? Tá aqui, ó, 3D1 e 3D2, fica mais fácil a questão de prova, né? Porque esses orbitais Ds, eles têm uma nomenclatura diferente dessa daqui. Eles já usam a letra de 2 dos eixos cartesianos. Tá? Aqui eu só uso uma letra do eixo cartesiano. Aqui eu estou dizendo que o orbital P está segundo o eixo Y. Aqui eu estou dizendo que esse orbital P está segundo o eixo Z. Aqui eu estou dizendo que esse orbital P está segundo o eixo X. Nos orbitais D, eu uso 2 eixos. Eles têm um desenho bem complexo, porque agora eu vou usar 2 eixos cartesianos para desenhar cada orbital. Tá? Então, eu vou chamar só de D1 e D2, mas você sabe que aqui eu vou usar 2 eixos. Ou eu vou usar XZ, Y, tem o DZ2, que eu uso 2 vezes o Z, tem o DX2 menos Y2, que eu uso os eixos X e Y. Então, quando você chegar em casa, procure na internet qual é o desenho, qual é a forma geométrica do orbital D. Vocês vão ver que é bem complexa. Então, para facilitar aqui a linha de raciocínio, eu vou chamar D1 e D2. Aí, olha só, eu queria 6 orbitais, já tenho. Agora, eu tenho que ter um elétron em cada orbital. Então, eu vou e coloco um elétron em cada orbital.
colocando um elétron em cada orbital. Bom, a princípio eu olho e digo, olha, resolvi meu problema. Por que que eu resolvi? Eu queria 6 orbitais, aqui os tenho, e eu tenho também um elétron em cada orbital. Só que eu não resolvi o problema. Sabe por que que eu não resolvi o problema? Porque a energia do orbital S é diferente da energia do P e é diferente da energia do D. Toda vez que você faz o processo de hibridização, o objetivo da hibridização é obter orbitais iguais e de mesma energia. Então, eu crio novos orbitais, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu vou transformar esses orbitais S, P e D em um só. Só que tem o seguinte, eu estou fazendo a hibridização de 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitais. Então, vou ter que obter 6 novos orbitais. Que eu estou misturando 6, tem que ter como resultado 6. Ok? E qual vai ser a designação desse orbital? Vai ser ó, SP3D2. Por que SP3D2? Isso aqui tudo é o orbital, tá? Vou botar até entre parênteses. Por que SP3D2? Porque eu fiz a hibridização utilizando um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. Eu vou gerar agora um único orbital, tá? 3SP3D2, e esse orbital vai ter a mesma energia. Então, eu vou ter 6 orbitais, 3S, P3D2, de mesma energia. Então, 1, 2, 3, 4, 5... e 6. Tá? Em cada orbital desse, eu vou colocar um elétron. Tá? Então, agora eu tenho 6 orbitais iguais e de mesma energia. E eu não perdi a essência de nada. Eu não perdi nada, eu só transformei. Porque eu tenho aqui o S, eu tenho os 3 P's e eu tenho os 2 D's. Então, não perdi nenhum orbital. Então, agora eu vou botar um elétron em cada orbital. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então, essa é a hibridização do enxofre, SP3D2. Quando esses orbitais se juntam no espaço, eles formam uma geometria octaédrica. Você não tem o orbital P, você não junta ele no espaço? Né? Você tem o PY, né? o PZ e o PX. Quando você junta ele no espaço, fica tipo uma flor, né? É quando ele se junta no espaço. Esse aqui, quando os 6 se juntam no espaço, eles formam uma geometria octaédrica. Então, qual é a hibridização do enxofre aqui? É S,
P3D2. Qual é a ligação sigma que eu estou fazendo aqui? É uma ligação sp3d2p, porque o orbital que eu estou usando do flúor é o P. Dá para você imaginar aqui o F, o flúor? Deixa eu botar então aqui para você, ó. Camada de valência do flúor. O flúor é do grupo 17. A camada de valência do grupo 17 é NS2NP5. Aí vê qual é o período que está o flúor. Vê se é o segundo período. Dá uma olhada, por favor, na tua tabela. O flúor, grupo 17. Eu acho que é o segundo período, né? Então, aqui vai ficar 2S2, 2PX, 2PY e 2PZ. Aqui vai ficar 3, 4, 5, 6 e 7. Tem 7 elétrons na camada de valência. Então, quem é que está fazendo essa ligação aqui, ó? É esse, é o PZ. Ele que está compartilhando aqui, tá? É o 2PZ. Tá? E aqui, esse elétron vai estar num orbital sp3d2. Tá? Então, a ligação sigma que eu estou fazendo é sp3d2p, porque eu estou fazendo com o orbital PZ do flúor. Alguma pergunta? A gente vai fazer o intervalo agora, então nós pegamos o único elemento da tabela periódica e fizemos ligações iônica, covalente normal, covalente dativa e hibridizamos o átomo. Tá? É um processo de hibridização. Então, vamos fazer um intervalo para a gente entrar agora em resolução de problemas envolvendo soluções.